Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao Palavra Urgente, esse programa que traz todos os dias uma história de vitória, de bênçãos, de milagres. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Talvez um dos problemas que mais afeta as pessoas nos nossos dias, a depressão. E quantas pessoas têm sofrido com isso? Sofrido de forma terrível. Até algumas vezes pensando em dar cabo da própria vida por causa desta desgraça. Tristeza tão grande, tão profunda, que chega a tirar as forças da pessoa. Eu já atendi pessoas com depressão na igreja e alguns não têm força nem para lutar. Alguns já estão pensando até em desistir de viver. Mas Deus muda essa história. Deus tem mudado a vida de muita gente aqui. E vai mudar também a sua. Por isso mesmo, eu vou pedir a você para compartilhar e convidar os seus amigos a assistir o programa de hoje. Nas mídias sociais, anote aí, @Palavra Urgente, YouTube ou o Instagram. Repito, @Palavra Urgente. É o mesmo endereço. Colocou, você vai entrar lá, por exemplo, no Facebook, tem lá vários vídeos do programa Palavra Urgente. Você pode assistir, participar e receber a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus e a oração nós fazemos sempre em nome de Jesus. Mas deixa eu começar já o programa convidando você para vir comigo aqui no telão. Nós vamos assistir agora a primeira parte da história de hoje. A história da nossa amiga Nilceia Tiego, que enfrentou esse problema depois da perda do seu marido. Põe aqui, por favor. No ano de 2009, Nilceia fica prostrada diante de uma grande perda. Chegava a tomar 9 banhos à noite e eu colocava uma toalha no chão do banheiro, ligava o chuveiro e ali eu amanhecia deitada naquele chuveiro. Nós acompanhamos o caso da Nilceia e realmente foi uma situação muito grave, porque com a perca do seu esposo, do seu ente querido, ela veio a ter depressão, né? Uma depressão profunda, uma tristeza muito grande. Tomava banho, daí saía, daqui a pouco ela estava no banho de novo. Na verdade, assim, eu vivi dias de agonia. Tive uma vida bem destruída mesmo, porque até então ela ia para a igreja, né? Quando ele faleceu, acho que ela ficou tão triste que ela se afastou. Que coisa séria, né? Você veja, a tristeza foi tão grande que ela que buscava a Deus, e talvez alguém diga, mas ela não é de Jesus e tem depressão? Deixa eu contar para você uma coisa. A Bíblia Sagrada fala que um homem de Deus, Elias, também enfrentou esse problema. Chegou a deitar debaixo de um zimbro e dizer, eu não sou melhor do que as outras pessoas. E pediu a própria morte. Aí Deus mandou o anjo dele, que o alimentou com pão e água. Eu vou dizer para você, o pão representa a palavra de Deus. A água, a virtude do Espírito Santo, a força de Deus. E ele então se fortaleceu e continuou a sua caminhada. Mas essa mulher, infelizmente, quando veio a depressão, ela se afastou, tentou se isolar, deixou de buscar a Deus, que coisa triste. E aí a situação dela só piorou. E é o que acontece com muita gente, na hora da dificuldade, ao invés de buscar mais de Deus, alguns se afastam, se distanciam. É nessa hora que você tem que buscar mais. É nessa hora que você tem que pedir mais forças a Deus. E acredite, Ele dá. Quando você busca, você pede, você vê Deus operando. E Ele opera mesmo. E vai operar na sua vida, inclusive agora. Porque daqui a pouco eu vou trazer uma palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. E eu sei que Deus vai operar na sua vida no nome de Jesus. Só fica ligado com a gente. Inclusive agora eu vou convidar você para assistir uma reportagem comigo. Nós preparamos aqui uma reportagem para falarmos sobre este assunto, a depressão. E o quanto isso tem afetado pessoas pelo mundo todo, inclusive de uma forma terrível aqui no nosso país. Põe, por favor. Depressão é uma doença que afeta o psicológico de uma pessoa. O indivíduo pode apresentar tristeza profunda, apatia e entre vários outros sintomas. A depressão alcança aproximadamente 16% da população brasileira, segundo dados do governo. Há diversas causas de depressão, podendo ser genética, bioquímica ou eventos vitais. Depressão tem cura.
procure ajuda com um médico ou ligue para o 188, o Centro de Valorização da Vida. Ninguém está sozinho. Prestou atenção aí? A reportagem já trouxe para a gente algumas informações importantíssimas. Mas eu vou convidar você a assistir também a palavra da especialista no assunto. Nós convidamos uma psicóloga para falar disso com a gente, para explicar melhor sobre a depressão e o como a pessoa pode buscar ajuda. Até porque alguns, como nós vimos no caso da nossa amiga, se isolam, se afastam até daquilo que poderia ajudá-los, que é a casa de Deus. Quantas pessoas têm cometido esse erro? Mas vem comigo, por favor. Eu vou pedir aqui a doutora Caroline, que é psiquiatra, para explicar melhor desse assunto para a gente aqui, para você poder ser ajudado, inclusive, e buscar ajuda de quem pode realmente te ajudar. Por favor. A depressão não é uma mera tristeza. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas onde há tristeza, falta de energia, de disposição, alteração do sono, do apetite, do desejo sexual e uma falta de energia para fazer as coisas. A depressão não dura só um dia ou dois, ela costuma durar semanas, né? E ela precisa de tratamento. Primeiro, a pessoa costuma se sentir desanimada, sem energia, triste, costuma existir um choro diário, uma sensibilidade maior, chora com mais facilidade. Além disso, uma maior irritação, a pessoa se irrita com mais frequência, fica mais irritada com os filhos, com os colegas de trabalho. Isso costuma acontecer com mais frequência. Os principais tratamentos para a depressão são os antidepressivos e a psicoterapia. Os antidepressivos existem uma infinidade, assim, né? E a gente vai escolher de acordo ao perfil daquele paciente, pensando nos efeitos colaterais e nos efeitos benéficos. E a psicoterapia também, existem diversas linhas e a gente vai indicar o que seja melhor para aquele paciente. A depressão em si não mata, mas a pessoa pode se matar com a depressão. Se a depressão é grave, se a depressão é arrastada, pode acontecer o suicídio. Por isso a gente tem que ter muita atenção quando a pessoa fala sobre isso. Toda vez que alguém fala sobre suicídio ou que pensa em morte, a gente tem que levar em consideração e levar ao médico. Não é frescura, pensar em suicídio não é qualquer coisa, é grave. Entendeu? A doutora foi bem clara. Às vezes alguém até da família diz assim, o fulano fica dizendo que não quer mais viver, que já passou da hora mesmo. É frescura, é besteira. Não é não. Essa pessoa precisa de ajuda. É importante você prestar atenção nisso e levar essa pessoa a ser ajudada. Inclusive, se ela te ouve, manda ela ouvir a palavra de Deus. Ela vai ver que na palavra de Deus há vida. Repito o que disse a doutora, a depressão, ela tira as forças da pessoa e ela não consegue sozinha lutar. Precisa, inclusive, da sua ajuda. Você que está com um parente aí, com um ente querido, sofrendo com esse problema, chame essa pessoa, principalmente para buscar a Deus. Nele, nós encontraremos sempre a força necessária para vencer. E vai vencer. Assim como venceu a nossa amiga, que participa da nossa história de hoje. Ela enfrentou esse problema depois de um luto e quase que não consegue se levantar. Mas com a ajuda de Deus, ela levantou-se. Afinal de contas, como eu digo sempre aqui, se está no Palavra Urgente, é porque conseguiu a vitória. Por falar nisso, vem comigo. Está aqui no telão já a segunda parte da história de hoje. Por favor. As visitas pastorais aliadas ao programa Show da Fé fazem com que ela cresça espiritualmente. Se a palavra de Deus disse que eu já fui sarada pelas feridas do Senhor, eu acreditava nessa palavra e fiquei nessa palavra. Eu não estou doente, eu não sou doente. É algo do diabo que veio para acabar com a nossa vida, mas esse diabo não tem poder na nossa vida e eu preciso de ir para a igreja agora. Daí meu filho já pegou eu no carro, já fomos para a igreja e firme mesmo, buscando a Deus. E daí foi indo aos poucos, foi lutando, né? Para chegar no que ela está agora, né? E a partir do momento que ela tomou essa decisão, ela nunca mais ficou doente. Prestou atenção? Quando os filhos pegaram ela e disseram, não, vamos voltar para a igreja, mãe, você precisa de ajuda. Eles ajudaram ela.
E às vezes tem que ser assim, tem que carregar a pessoa, porque ela não tem força para lutar. Levaram ela e ali Deus começou a fazer a obra. Aquela mulher que estava lá antes, pensando até em desistir de viver, a situação dela mudou. Está testemunhando aí, você ouviu. Deus operou, mas porque alguém ajudou. É preciso que você, que tem alguém aí que está sofrendo com isso, ajude mesmo. Não é intrometer-se na vida da pessoa, não. Isso não é ser, às vezes, até indelicado. Não. É se importar mesmo com a pessoa ao ponto de levá-la a ser ajudada. Inclusive, pastor, é errado a pessoa ir ao psicólogo, ao psiquiatra? Não tem nada de errado nisso. A pessoa precisa de ajuda e é Deus que vai ajudá-la, sim. Mas os especialistas estão aí também para orientar, para ajudar. Procure ajuda mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai sempre operar maravilhas no nome de Jesus. Mas vem comigo, por favor, ao telão. Nós temos alguns casos curiosos com o nosso amigo Anderson e nós vamos assistir agora. Ouça, por favor, o Anderson. Põe aqui no telão. Nos casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre o filho mais velho, o primogênito, aquele que, quando nasce, é colocado sobre ele grandes expectativas, responsabilidades. Você sabia que muitos sofrem de depressão por conta dessa posição que ele tem na família? Uma vez que o filho mais velho é o que esperamos mais, colocamos mais responsabilidades, e ele interioriza isso tudo, sendo mais perfeccionista, cuidadoso, cobra de si mesmo qualquer atitude. Ele precisa seguir um legado. Infelizmente, isso acaba levando ele a se deprimir por ter suas expectativas frustradas, porque nem sempre conseguimos ser 100% em tudo. Na verdade, a vida é um processo em todas as áreas. Agora, o filho mais novo ou o filho do meio já tem menos chances de desenvolver a depressão, porque a cobrança sobre eles é bem menor. Se você tem filhos, cuidado, o mais velho precisa de tanta atenção quanto os mais novos. Curioso, não? Não só curioso, mas importante mesmo, que alguns cobram demais, né, do mais velho e acaba gerando esse problema mesmo. Isso é sério, viu? É importante a gente prestar atenção nesses fatos curiosos e tomar as atitudes necessárias para sempre ajudar, principalmente a nossa família. Por falar em ajudar a família, ajudar aqueles que amamos, eu vou pedir para você vir comigo até a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, lá no versículo de número 15. E eu quero ler com você agora. Por favor, medite na palavra junto comigo. Olha o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Prestou atenção? O nosso Senhor, o nosso Jesus, Ele sofreu tudo e Ele entende o que você passa. Ele sabe muito bem como é a sua dor. Ele conhece as tuas aflições e Ele quer te ajudar. Talvez você diga, pastor, mas Deus entende o que eu estou passando? Entende. Jesus sofreu tudo o que você está sofrendo. Toda a dor que você carrega aí, toda a tristeza que veio sobre a sua vida, Jesus conhece tudo isso. Ele não é insensível a você ou a sua dor. E Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar. Se você buscar Ele, Ele vai te socorrer. Se você clamar por Ele, Ele vai te abençoar. É por isso que eu convido você sempre a estar na igreja, a buscar a Deus, a participar de uma reunião, para que Deus possa mudar a sua vida e Ele vai fazer isso, como mudou a vida da nossa amiga. Eu vou pedir para colocarmos agora a última parte dessa história, porque daqui a pouco eu volto fazendo uma oração por você e Deus vai lhe abençoar, porque aquele que você está buscando, aquele que te abençoa, Ele sabe muito bem, Ele entende a sua dor, a sua aflição e quer te abençoar. Vamos à última parte da história, por favor.
Usei a fé para ser curada. Em prazo de pouco tempo, ela já estava bem. Eu não tenho mais depressão e, em nome de Jesus, nunca mais terei. Hoje ela é obreira da casa de Deus, sabe? Tenho uma alegria muito grande de ficar cuidando das coisas de Deus. Hoje eu fico na quarta, eu fico o dia todo na igreja. Nova criatura. Totalmente. E quem vê ela hoje realmente é a mão de Deus, é a bênção de Deus na vida dela. Olha, graças a Deus a minha vida é uma bênção, sou feliz, mas eu tenho uma força que vem do próprio Deus. A gente passa tudo assim tranquila, porque sabe que Deus está no controle da nossa vida. Prestou atenção? Ela disse, olha, hoje eu tenho uma força que vem de Deus. E esta força pode estar em você e Deus vai lhe abençoar agora. Meu copo com água já está aqui, eu vou abençoar. Você já preparou o seu? Então prepare, porque nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é no nome do Teu Filho Jesus que eu venho diante do Senhor e abençoo aqui esta água, pedindo ao Senhor que coloque nela a unção, a virtude, para que todo aquele que ungir-se com a mesma, ou beber da água, receba a cura, a libertação, a vitória, em o nome do Senhor Jesus. E já como ministro da Tua palavra, eu digo a toda a força do inferno que tem perturbado essa pessoa, que bata em retirada. Vá embora, saia em nome de Jesus. Assim o abençoo e você que crê, diga graças a Deus. Beba da sua água em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, deixa eu lhe fazer um convite agora. Aqui em Bom Sucesso, eu estou presente todos os dias, de segunda a sexta, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, principalmente segunda, quarta e sexta-feira. Oração forte para abençoar a família, para abençoar a sua vida, de cura divina, e Deus tem operado. E eu sei que vai operar também na sua vida, então venha estar conosco. Também temos reuniões aos domingos. E domingo é aquele dia da reunião das reuniões, dia do Espírito Santo e de manifestação de milagres. Por isso eu convido você para estar aqui. Rua Bom Sucesso, 157. Aos domingos, 8, 15 e 18 horas. Eu vou ficando por aqui, o programa chegou ao final, mas antes de terminar, deixa eu convidar você a participar deste clipe musical. Clipe esse que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Uma música muito bonita. Deixa eu só ler aqui novamente o nome do nosso amigo Mateus Oliveira. Deus está acordado é a música. Vamos terminar louvando a Deus, declarando isso. Que Deus te abençoe, fique na paz e até uma próxima. Pode dormir enquanto você dorme. Deus está acordado, planejando, acordado, preparando tudo. Descansa aí, Ele tem o controle da história e ela não termina agora. Ele conhece o teu levantar e também o teu andar e o teu deitar. Sabe de tudo, é dono de tudo. Ele não dorme, pode confiar. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado. Deus está no trono, ciente de tudo. Enquanto eu durmo, Ele está acordado. Pode dormir enquanto você dorme. Deus está acordado, planejando, acordado, preparando tudo. Descansa aí.